Você já pensou em ter um programador aí no seu supermercado? Muito provavelmente você já se perguntou por que não contratar um programador ou por que ficar simplesmente na mão das software houses que hoje você precisa ficar pagando mensalidades caras, às vezes ter um suporte ruim, ou às vezes não ter algumas ferramentas que para você seria o grande diferencial. Se você já pensou sobre isso, eu quero te mostrar que existe uma maneira de você ter um programador 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando para você nas suas ideias, exclusivo para que crie algumas soluções que resolvam problemas do dia a dia, que muitas das vezes o software que você usa hoje não consegue resolver. Eu estou aqui no supermercado, a gente desenvolveu várias soluções aqui e eu uso não só exclusivamente nesse supermercado, mas eu uso em vários outros supermercados, que a gente vai criando novas soluções que muitas das vezes o software do próprio supermercado não consegue resolver. E eu vou trazer aqui alguns exemplos do que eu usei. Eu vou mostrar quais as plataformas eu utilizei para que você consiga, de fato, criar as suas próprias soluções. Pode pegar algumas ideias minhas aqui, não tem problema, mas o que eu quero que você entenda é que você vai conseguir programar mesmo nunca tendo noção nenhuma do que é programação, linguagem de programação, banco de dados, enfim. Isso daí você não precisa mais saber. E o que é mais legal? Eu não vou te falar aqui que existem ferramentas que vai fazer isso para você de graça, tá? Você pode até tentar em algumas soluções de graça, mas se você de fato quer algo profundo, algo profissional, eu oriento que você pague uma ferramenta aí, não é muito caro, tá? Você vai pagar inicialmente $20 por mês aí, é um valor, vamos falar assim, bem acessível, perto de um programador que você teria que pagar milhares de reais aí para você ter um programador que levaria muito tempo para programar, algo que com IA você desenvolve em minutos, tá? Então, vamos lá pro vídeo e se você ficar até o final, você vai receber algumas dicas. Eu vou deixar um material compartilhado para que você possa baixar e ter também alguns roteiros que facilitem na hora de você gerar um prompt aí de criação de software, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar de uma solução de IA. Existem várias soluções de IA que são específicas para desenvolver software. Muitas pessoas acham que eu vou usar o ChatGPT, vou usar o Claude, vou usar o Manus ou qualquer outra ferramenta de IA que existem no mercado. O que é interessante te explicar é que atualmente existem ferramentas de IA que são desenvolvidas para alguns objetivos específicos. Então, por exemplo, existem ferramentas específicas que são para criar vídeos, existem ferramentas específicas que são para criar áudios, músicas, existem ferramentas de IA que são específicas para desenvolver softwares. E é essas soluções que eu quero te mostrar hoje. A solução que eu mais utilizo hoje, ela se chama Replit ou Replit. Depende aí, né, do como que é o seu fluente de inglês, o meu inglês não é muito bom. Então vamos usar o Replit. Existem outras soluções de IA que também desenvolve softwares, né, como por exemplo a Lovable, que ela é muito conhecida também. Muitas pessoas gostam dela e eu acho uma ferramenta ótima, também já usei. Mas hoje no meu dia a dia eu estou usando a Replit. Ela me dá um dinamismo maior, ela é um pouco mais cara do que as outras ferramentas, mas nada absurdo de caro, você vai gastar, sei lá, 300, 400 reais por mês e que você vai conseguir criar grandes soluções e assim, trazer uma velocidade aí no dia a dia muito grande. Então, para vocês iniciarem, vocês precisam entrar nessa ferramenta, né, Replit ou Lovable, que seja, fazer lá o seu cadastro, e você vai criar um projeto. E aí dentro desse projeto, você vai começar a desenvolver com prompts. Então, basicamente assim, eu uso a Replit ou a Lovable para criar o software e eu uso o ChatGPT para me otimizar a ideia do software. Porque quando a gente tem uma necessidade, que nem é o caso aqui, nós temos um setor de RH, né, de contratações, de demissões e enfim, né, de toda a parte de pontos e tudo mais de colaboradores.
E a gente não tinha um sistema para controlar de fato quantas entrevistas eu estava fazendo, dessas entrevistas, quantas pessoas estavam sendo aprovadas e iniciando o teste. Eu não tinha um sistema para controlar quantas pessoas estavam de fato em teste. Eu não tinha um sistema, por exemplo, para mostrar quantas vagas em aberto eu tinha, dessas vagas em aberto, quantas pessoas, quantas vagas era por setor, por função. Então, isso me deixava muito engessado no processo, eu não conseguia medir e não ter o desempenho do meu RH, e não ter, por exemplo, a gente fala assim, quantas entrevistas eu tenho que marcar para conseguir preencher uma vaga. Eu não tinha esse número. E aí, o que eu fiz? Eu fui na Replit e a gente criou um sistema para controlar as entrevistas, e a gente tinha um sistema que controla, né? Eu criei a função, então açougue, padaria, hortifruti, enfim, criei as funções, e depois eu criei, né, eu criei os setores, que é o açougue, padaria, enfim, e depois eu criei as funções, porque dentro do açougue, por exemplo, eu tenho açougueiro, eu tenho balconista, eu tenho desossador, eu tenho supervisor, gerente encarregado de açougue, então eu tenho o setor e tenho as classificações de cada função dentro do setor. Aqui também nós criamos dentro dessa ferramenta uma forma de eu controlar o quadro ideal. Porque então imagina assim, ó, eu tenho aqui 4 lojas e dessas 4 lojas eu quero controlar a quantidade de colaboradores que eu tenho por setor. Então açougue, quantas pessoas eu tenho na loja 1? Quantas pessoas eu tenho na loja 2? Quantas pessoas eu tenho na loja 3? Ok. Qual é o quadro ideal de cada setor? Então, eu tenho 5 pessoas no açougue da loja 1. Beleza, mas o meu quadro ideal é 7, ou seja, eu tenho 2 vagas em aberto. Ok, se eu sei que eu tenho 2 vagas em aberto, eu preciso saber quantas entrevistas eu preciso agendar para preencher essas 2 vagas. E se eu não tenho a metrificação de quantas entrevistas eu tive que fazer para preencher a vaga de açougueiro, a gente não tem histórico, e aí a gente vai ficando, tentando, e isso se perde, são indicadores que eu não tinha. Então eu criei uma solução que a gente cadastra setor, função, as entrevistas, os candidatos, e aí depois eu criei um controle de fluxo de colaborador. Então nesse fluxo eu tenho os que estão em entrevista, os que passaram da entrevista, os que iniciaram o teste, os que estão no processo de admissão, os que já estão contratados, os que já estão em férias. Então a gente criou várias soluções, tudo com IA. E você pode criar uma solução dessa também com essas soluções, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei a minha necessidade, coloquei lá, falando assim, olha, eu fui no chat GPT, né? Então fui no chat, coloquei a minha ideia. Olha, eu preciso controlar isso, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Show. Montei. Aí depois no final eu falei assim, me ajude a estruturar essa ideia. Veja o que está faltando, que pontos que eu talvez não consegui enxergar e me faça controlar essa ideia a ponto de eu ter indicadores para saber quantas pessoas faltam, quantas pessoas eu preciso atender para preencher uma vaga. Enfim, você vai colocando lá e no final o ChatGPT vai te dar um texto sobre todos os tópicos que você colocou para ele e as ideias que você colocou e talvez os pontos que você não cobriu naquela ideia, ele também vai te sugerir. Aí você pega toda essa ideia e joga no projeto que você criou lá do Replit ou do Lovable e fala para ele desenvolver um software para você que faça esse controle. Ele vai criar uma ferramenta para você. Olha que simples. Então, é assim que a gente cria essas soluções. Se você acha que é fácil demais, de fato, você está certo. É muito fácil. A gente só precisa ajustar alguns pontos. Porque o que é importante para você que vai começar pela primeira vez? O Replit ou o Lovable, eles não acertam de primeira, tá? Então é importante que você tenha paciência, porque erros vão existir. Muitas das vezes ele vai criar a ferramenta, mas você vai clicar em incluir, não vai funcionar. Às vezes você vai tentar excluir um registro, ele não exclui. Ele vai tentar editar, não edita. Às vezes ele erra algum campo e você tem que colocar campo. Às vezes você quer filtrar, não tem o filtro. Então é normal, tá? Não acho que você vai acertar de primeira
no primeiro prompt. Mas o que é importante, o prompt é o que você escreve para a ferramenta. Você pode tentar detalhar o máximo possível nesse prompt, né, nesse texto que você vai mandar para ele. Porém, não fique desanimado se ele errou, enfim. É só você ir conversando, ele é como se fosse o ChatGPT. E ele vai aprimorando aquela ferramenta. Então você vai colocando um filtro, você vai colocando uma forma de exibição, você vai adicionando gráficos, você pode adicionar formas de exportações para Excel, PDF e tudo mais. Então você vai incrementando esse software e cada vez mais ele vai aumentando e ficando muito mais robusto cada vez que você aprimora esse software. Então é basicamente isso que você vai implementar aí. Eu quero saber de você que ficou até o final, né? Se você de fato achou muito simples e você gostaria de uma parte mostrando na prática como que isso funciona, que eu quero saber. Coloca aqui nos comentários, porque se de fato você colocar aí, tiver bastante alcance, a gente vai fazer um passo a passo mostrando na tela como desenvolver um software do zero, né? A gente já tem algumas soluções rodando, eu posso até mostrar para vocês em algum vídeo posterior, mas eu quero saber de você se você quer ver como que faz isso na prática, tá bom? Então, para quem ficou até o final, eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa baixar o arquivo em PDF e tenha lá um passo a passo das principais coisas que você precisa analisar antes de criar um software. Porque depende muito do que você quer fazer, é importante você prever se você vai criar a tela de login, se você vai ter, por exemplo, acesso em níveis. Então, por exemplo, eu vou criar um nível de gerente, um nível de operacional. O nível de gerente vai poder ver relatórios X, níveis operacionais não vai poder analisar informações Y. Então, é importante você ter essa noção do como você quer a sua ferramenta, e para quem não tem noção nenhuma, eu vou deixar esse documento aqui sobre alguns pré-requisitos que eu coloco ali para que você analise antes de simplesmente começar a fazer uma ferramenta aí do zero, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, não esquece, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra gente conseguir alcançar mais pessoas, e se vocês comentarem aí nesse vídeo, eu vou fazer um parte 2 mostrando na prática como aplicar, né, uma ferramenta de IA desenvolvendo aí na sua loja. Então é isso, fiquem com Deus, espero vocês no próximo vídeo, tchau!